Quando uma onda está se propagando, quer seja uma onda mecânica, quer seja uma onda de outra natureza, nós podemos identificar nessa onda as seguintes grandezas físicas. A velocidade de propagação de uma onda, o comprimento de onda, a gente vai associar a letra grega lambda ao comprimento de onda. A frequência, eu vou usar a letra F para isso. Como é que você calcularia, determinaria a velocidade de propagação, por exemplo, do pulso transversal? Bastaria eu medir com um cronômetro o tempo que levou o pulso para ir de um lugar a outro. Divide a distância pelo tempo, você tem a velocidade. Isso aqui é a velocidade de propagação de uma onda. O comprimento de onda é uma situação na qual eu tenho duas barrigas. Lembra disso? Se um ponto da mola leva, digamos, meio segundo para executar uma oscilação completa, em 1 segundo ele vai executar 2 oscilações completas. Isso é 1 sobre o período. E é isso que a gente chama de frequência. O número de oscilações completas que são dadas numa unidade de tempo. E existe uma relação entre essas três coisas. Bom, em primeiro lugar, lembre que a velocidade de propagação no sistema internacional deve ser medida em metros por segundo. Que o comprimento de onda deve ser medido em metros. E que a frequência, por ser o inverso do período, eu vou escrever isso aqui, 1 sobre o período, e o período é o tempo que leva uma oscilação completa, então isso aqui tem dimensão de inverso de tempo, então ela é medida em 1 sobre segundos. A gente também pode escrever segundo elevado a menos 1. Lembra que o expoente negativo indica que você tem alguma coisa no denominador. E essa unidade é também chamada de Hertz. É abreviada por Hz. Tá? Existe uma relação entre essas três quantidades, que é chamada relação constitutiva das ondas, que é a seguinte: V é o produto do comprimento de onda pela frequência. É muito fácil demonstrar isso, bastando lembrar que a velocidade é uma distância dividida por um tempo. Lambda é a distância, o tempo é o período. Então, lambda, isso aqui é a mesma coisa que dizer que é igual a lambda sobre, a gente usa a letra T maiúscula para o período. Né? E 1 sobre o período é a frequência, tá certo? Então isso aí é que relaciona essas grandezas, velocidade, comprimento de onda e frequência. Eu falei de ondas mecânicas e mostrei para você a propagação de ondas mecânicas. Existe outro tipo de onda. As ondas eletromagnéticas têm uma diferença muito fundamental com relação às ondas mecânicas, que é o fato de que não é necessário o suporte de um meio material para que haja propagação de onda eletromagnética. As ondas eletromagnéticas geram uma quantidade enorme de fenômenos físicos de enorme interesse na nossa vida prática. Você está me vendo graças à propagação de uma onda eletromagnética. A luz é uma onda eletromagnética. E você percebe que ela pode se propagar sem a presença de um suporte material, porque nós conseguimos ver as estrelas, a Lua. Quer dizer que a luz chegou desses corpos até os nossos olhos, e você sabe que no meio do caminho tem vácuo. Então, é possível a onda eletromagnética se propagar sem a presença de um suporte material. Então, a luz é aquilo que permite que a gente veja as coisas. O nosso organismo, o nosso corpo, ele é dotado de um detetor de luz. São os nossos olhos. Né? E como é que a gente consegue ver as coisas? Aqui eu trouxe uma fonte luminosa especialmente curiosa, né? Isso aqui é uma fonte de laser, um tipo de luz muito especial. Você está vendo a luz? Você vê um pontinho lá. Mas como você vê aquele pontinho lá, você sabe que esse pontinho só pode estar aparecendo lá porque saiu alguma coisa daqui. Você só vê a luz quando, por algum mecanismo, ela chega até o seu olho. Se ela não chegar até o seu olho, você não a vê. Tá certo? Você vê o pontinho vermelho porque a luz que chega naquele ponto, ela é refletida por esse teto, né? E ela é refletida em todas as direções. E uma parte da luz que chegou lá vai bater no seu olho. E é por isso que você consegue perceber a presença desse ponto luminoso. E você consegue inferir que deve ter havido propagação da luz entre o canhão de laser e aquele ponto. Tá certo? Essa luz, eu falei, é monocromática.
Monocromática é uma junção de palavras de origem grega. Mono, que quer dizer um, cromos, que quer dizer cor. Ela só tem uma cor. As cores, a cor da luz está associada intimamente com a sua frequência. Então dizer que eu tenho um feixe de luz monocromático é o mesmo que dizer que nesse feixe só tem luz de uma mesma frequência. Ou então de um mesmo comprimento de onda, porque dizer qual é a frequência é o mesmo que dizer qual é o comprimento de onda, uma vez que todo mundo sabe qual é a velocidade de propagação da luz. Qual é mesmo? 300 micrômetros. Muito obrigado.